O milagre que mudou a vida de Simone, da dor à vitória na Igreja Universal. Simone sempre foi uma mulher forte. Trabalhava como costureira, criava sozinha seus 2 filhos e, mesmo com todas as dificuldades, nunca deixou de sorrir. Mas havia algo que, aos poucos, estava roubando sua alegria, uma dor insuportável que parecia não ter fim. Era como se seu corpo estivesse em chamas, cada movimento uma tortura. Os médicos, depois de exames e mais exames, deram o diagnóstico: fibromialgia. Uma doença sem cura, que a deixaria refém de dores crônicas, fadiga extrema e noites em claro. Doutora, tem jeito de isso melhorar? Perguntou com os olhos cheios de lágrimas no consultório. Infelizmente, Simone, é uma condição para a vida toda. Vamos controlar com remédios, mas você vai ter que aprender a conviver com isso, respondeu a médica, friamente. Os remédios aliviavam um pouco, mas os efeitos colaterais eram terríveis: tonturas, náuseas, uma névoa mental que a impedia até de trabalhar direito. As contas se acumularam, os filhos começaram a perceber o desespero no olhar da mãe, e Simone, pela primeira vez na vida, sentiu-se derrotada. Até que um dia, exausta, ela desabou no chão do banheiro, chorando. Deus, se o Senhor existe, me ajuda. Não aguento mais. Foi então que sua vizinha, Dona Maria, bateu à porta. Uma senhora simples, mas com uma fé que brilhava nos olhos. Ela tinha notado a tristeza de Simone, sem rodeios, falou. Minha filha, você já foi na Igreja Universal? Lá, Deus opera milagres todos os dias. Eu já vi gente sarar de coisa pior que essa. Vamos hoje à noite, tem um culto especial de libertação. Simone hesitou. Ela não era de frequentar igrejas, mas a dor e o desespero falavam mais alto. Se não der certo, pelo menos eu tentei, pensou. O primeiro culto, um encontro com a fé. Ao entrar na Igreja Universal, Simone sentiu algo diferente. Não era só o calor humano das pessoas que a receberam com sorrisos, nem o som das músicas que falavam de vitória. Era como se uma energia poderosa preenchesse aquele lugar. O pastor, um homem de voz firme e olhar penetrante, falava sobre fé como uma arma contra as batalhas da vida. Deus não quer que você viva derrotada. Ele é o Deus dos impossíveis, declarou o pastor, enquanto as pessoas ao redor respondiam com amens entusiasmados. Simone sentou-se no fundo, observando tudo. Viu pessoas sendo ungidas com óleo, outras chorando no altar, algumas até caindo sob a unção do Espírito Santo. Em certo momento, o pastor fez um chamado. Quem aqui está sofrendo no corpo? Quem está com uma doença que os médicos disseram que não tem cura? Venha ao altar, porque hoje Deus vai operar o seu milagre. Seu coração acelerou. Ela queria ir, mas o medo a paralisava. E se não acontecer nada? Dona Maria, percebendo sua dúvida, segurou sua mão. Vem, filha. A fé é como um passo no escuro, mas Deus está lá para segurar a gente. Com lágrimas nos olhos, Simone se levantou e caminhou até o altar. O pastor a recebeu, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com uma autoridade que ela nunca tinha visto antes. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição de dor no corpo dessa serva. Satanás, solta ela agora. O sangue de Jesus tem poder. Simone sentiu algo estranho. Primeiro, um calor intenso percorreu seu corpo. Depois, como se uma corrente elétrica a atravessasse. Ela começou a tremer, e as lágrimas jorraram sem controle. O pastor continuou orando, mais forte. Receba sua cura, irmã. Deus está te libertando. E então, de repente, como se um peso enorme tivesse sido tirado de suas costas, a dor sumiu. Completamente. Simone abriu os olhos, assustada, e moveu os braços, as pernas, dobrou o corpo. Nada doía. Nada. Glória a Deus, gritou o pastor, e a igreja inteira explodiu em aplausos e louvores. Simone caiu de joelhos, chorando não mais de dor, mas de gratidão. Aquilo não era emoção, não era sugestão. Ela estava curada. A corrente de oração e a fogueira santa. Nos dias seguintes, Simone não faltou a nenhum culto. Aprendeu que a fé não era só um momento de emoção, mas uma batalha diária. O pastor ensinou sobre a importância do dízimo e das ofertas como ato de fé,
e ela, mesmo com pouco, começou a ser fiel. Participou da corrente de oração, onde pessoas se uniam em jejum e súplicas por milagres. Entrou na Fogueira Santa, uma campanha poderosa onde os fiéis queimavam simbolicamente tudo que os prendia ao passado. Deus não quer só curar seu corpo, Ele quer curar sua vida toda, disse o pastor em uma das pregações. E foi exatamente o que aconteceu. Simone, que antes mal conseguia trabalhar, voltou à máquina de costura com força renovada. Os clientes voltaram, as contas foram pagas, e até seus filhos, que antes viviam preocupados, passaram a ver a mãe com outros olhos. Mãe, o que aconteceu com você? Perguntou o mais velho, um dia. Deus me tocou, filho. E Ele pode tocar você também. O testemunho no altar, uma vida transformada. 6 meses depois, Simone subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz firme e os olhos brilhantes, contou como chegou à igreja quebrada e como saiu de lá uma nova mulher. Eu não vou dizer que foi fácil. Teve noites de vigília, teve batalhas espirituais, teve momentos que eu quase desisti. Mas Deus é fiel. Hoje, eu não tomo mais nenhum remédio. Minha fibromialgia foi embaixo pelos pés de Jesus. A igreja aplaudiu, pessoas choraram, e o pastor, emocionado, reforçou. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que muda histórias, que restaura sonhos, que cura o incurável. A lição que ficou. Hoje, Simone é uma das primeiras a chegar na igreja. Ajuda na recepção, participa dos grupos de oração e sempre leva alguém que precisa de um milagre. Ela aprendeu que a fé não é passividade, é preciso agir, buscar, persistir. Deus faz sua parte, mas nós temos que dar o primeiro passo. 2. A igreja é um hospital de almas, não importa quão quebrado você esteja, lá você encontra cura. 3. O milagre não é só para você, quando Deus te toca, Ele quer que você seja um canal de bênção para outros. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você, disse Simone, toda vez que alguém desanimado chega até ela. Basta acreditar e não desistir. E assim, mais uma vida foi transformada pelo poder de Deus na Igreja Universal do Reino de Deus, onde os impossíveis se tornam possíveis, e onde a fé move montanhas. Naquela mesma semana, enquanto Simone organizava as cadeiras do templo para o culto da noite, uma mulher entrou correndo, os olhos cheios de lágrimas. Era Dona Maria, uma senhora de cerca de 60 anos, que morava sozinha em um barraco na periferia. Ela carregava nas mãos um envelope amarelado e surrado, como se fosse algo precioso. Minha filha, eu não aguento mais. Ela chorou, segurando o papel contra o peito. Meu filho tá preso há 5 anos, e agora me mandaram isso aqui. É a ordem de despejo. Vão tirar minha casa amanhã. Simone sentiu o coração apertar, mas não deixou o desânimo tomar conta. Ela abraçou Dona Maria com firmeza e falou com uma convicção que só quem já viu milagres tem. Calma, mãe. Aqui não tem caso perdido. Deus já tem a vitória preparada para você. Vamos orar agora mesmo. Levou até o altar, onde pastores e obreiros já estavam em oração. Dona Maria ajoelhou-se, tremendo, enquanto as mãos se uniam sobre sua cabeça. Os clamores subiram, e entre lágrimas, ela contou sua história. O filho, viciado desde adolescente, tinha se envolvido com coisas erradas e agora cumpria pena. Sem renda, sem apoio, ela lutava para não perder o pouco que tinha. Senhor Jesus, o Senhor disse que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para que tenhamos vida em abundância. O pastor orou com autoridade. Hoje, o Senhor vai reverter essa situação. O despejo não vai sair, e esse filho vai voltar para casa. Dona Maria saiu da igreja com uma paz que não sentia há anos. Simone não deixou por menos, no dia seguinte, foi com ela até o local da audiência. Enquanto esperavam, Simone orava baixinho, segurando a mão trêmula da senhora. Quando chamaram seu nome, o advogado da prefeitura mal olhou para os papéis antes de falar, surpreso. Dona Maria José da Silva? O processo foi arquivado ontem à tarde. Houve um erro no cadastro. Sua casa está regularizada. Dona Maria quase desmaiou. Simone sorriu, sabendo que aquilo não era sorte, era Deus agindo. Mas o milagre não parou por aí. 3 meses depois, durante um culto de libertação, o pastor anunciou:
Temos uma surpresa hoje. Um irmão que foi libertado das grades e das drogas está aqui para dar seu testemunho. Quando o jovem subiu ao púlpito, Dona Maria não acreditou no que via. Era seu filho, magro, mas com os olhos brilhando de uma forma que ela não via desde quando ele era criança. Mãe, perdoa eu ter te feito sofrer, ele disse, a voz embargada. Dentro da prisão, um irmão da Universal me visitou e me falou de Jesus. Eu aceitei Cristo, e ele me tirou de lá antes do tempo. Agora, eu tô limpo, tô trabalhando, e vim buscar você pra gente recomeçar. O templo explodiu em glórias. Dona Maria, que tinha chegado ali quebrada, agora abraçava o filho com lágrimas de alegria, enquanto Simone, ao lado, agradecia a Deus por mais uma vida restaurada. Eu falei pra você, mãe, Deus não desiste da gente, Simone sussurrou. Basta a gente não desistir dele. E assim, como um rio que não para de fluir, os milagres continuavam na Universal. Porque ali, entre lágrimas, orações e mãos estendidas, o impossível se tornava real, não por acaso, mas porque Deus é fiel, e sua igreja é o lugar onde a esperança nunca se apaga. Naquela mesma noite, enquanto a família se abraçava no altar, do outro lado do templo, uma mulher chamada Ana Cláudia se levantou com dificuldade dos bancos da última fileira. Ela tinha chegado arrastando os pés, o corpo marcado por anos de dor e uma doença que os médicos chamavam de sem cura. As pernas, antes fortes, agora pareciam pesadas como chumbo, e cada passo era uma batalha. Mas algo dentro dela gritava: se Deus fez por eles, Ele pode fazer por mim. Ela tinha ouvido os testemunhos, visto as lágrimas de gratidão, sentido a fé no ar. E quando o pastor fez o chamado para quem precisava de um milagre, Ana Cláudia não hesitou. Com as mãos trêmulas, seguiu em direção ao altar, apoiada em uma bengala que há meses era sua companheira constante. Ao chegar, caiu de joelhos, e as lágrimas começaram a rolar. Senhor, o Senhor sabe o que eu tenho passado, ela chorou, as palavras saindo entre soluços. Os médicos disseram que eu nunca mais andaria direito, que minha vida seria só remédios e dor. Mas eu não aceito isso. Eu creio que o Senhor pode me curar. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com autoridade, como se estivesse falando diretamente com o céu. O templo inteiro se uniu em clamor, mãos levantadas, vozes gritando: é nosso, Senhor. A cura é nossa. Ana Cláudia sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica a atravessasse. De repente, uma força invisível pareceu empurrar suas costas, e ela se viu levantando sem a bengala, os pés firmes no chão. Eu tô andando. Ela gritou, incrédula, dando passos que há meses eram impossíveis. Jesus me curou. A multidão explodiu. Gritos de glória a Deus enchiam o ar enquanto Ana Cláudia corria pelo corredor central, pulando, dançando, como se quisesse provar para si mesma que aquilo era real. A bengala, jogada no chão, virou símbolo de uma vida que Deus havia restaurado. Do fundo do templo, uma senhora idosa, Dona Rosa, observava tudo com os olhos cheios d'água. Ela tinha vindo pela primeira vez, levada pela filha, depois de perder o marido e mergulhar numa depressão tão profunda que até de sair de casa desistira. Mas naquele momento, algo dentro dela se mexeu. Se Deus faz isso por estranhos, imagino que Ele não pode fazer por mim, ela murmurou, enxugando as lágrimas. E assim, sem nem perceber, Dona Rosa também se levantou. Passo a passo, foi até a frente, onde o pastor a recebeu com um sorriso. Não havia mais espaço para dúvidas ali. Porque na Universal, os milagres não eram histórias do passado, que eram o pão de cada dia, a prova viva de que, quando a fé encontra a fidelidade de Deus, até o deserto mais seco vira um mar de bênçãos. E a noite seguia, porque quando Deus começa a agir, não há quem possa parar. Dona Rosa mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. Enquanto ela se aproximava do altar, sentia as pernas trêmulas, mas também uma força estranha a impulsionando. O pastor estendeu a mão e, com voz firme, falou: Deus está aqui, minha irmã. Ele vê suas lágrimas, ouve seu clamor e hoje mesmo vai mudar sua história. Ela fechou os olhos e, pela primeira vez em meses, sentiu algo diferente da dor. Era como se uma luz quente invadira seu peito, derretendo o gelo que havia se formado em torno do seu coração. O pastor orou por ela, impondo as mãos sobre sua cabeça, e Dona Rosa começou a chorar sem conseguir parar.
Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, como se um fardo imenso estivesse sendo tirado de suas costas. Eu perdoo, Senhor, ela sussurrou, sem nem saber direito o que estava dizendo. Eu perdoo quem me magoou, eu perdoo até a mim mesma por ter desistido. E foi aí que o milagre começou a se manifestar. Enquanto o pastor continuava a orar, Dona Rosa sentiu uma paz tão profunda que parecia irreal. As memórias do marido, que antes a sufocavam, agora vinham com uma doçura nova, como se Deus estivesse lhe mostrando que ele estava bem, que ela também merecia viver. E então, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Uma dor forte que ela sentia nas costas há anos, resultado de uma queda antiga, simplesmente desapareceu. Ela moveu os ombros, dobrou o corpo para os lados, e nada. Nenhum incômodo. Glória a Deus! Gritou alguém na congregação, e Dona Rosa abriu os olhos, assustada, como se tivesse acordado de um sonho. Mas não era sonho. Era real. Ela estava curada. E mais do que isso, estava livre. Ao seu lado, a filha chorava, abraçada a ela, repetindo sem parar: Mãe, você voltou. Você voltou pra gente. E Dona Rosa sorriu. Porque ela sabia que não era só para a família que havia voltado. Era para a vida. Para a fé. Para o Deus que nunca a havia abandonado, mesmo quando ela achava que estava sozinha. Enquanto a noite seguia e mais pessoas vinham à frente buscar seu milagre, Dona Rosa não saiu do altar. Ela ficou ali, de mãos levantadas, agradecendo, louvando, como se quisesse compensar todo aquele tempo perdido. E no fundo, sabia que aquilo era só o começo. Porque quando Deus toca uma vida, Ele não faz pela metade. E assim, mais uma história de vitória foi escrita nas páginas da Universal. Não por acaso, não por sorte, mas porque ali, entre aquelas quatro paredes, a fé encontrava resposta e o impossível se tornava possível. Porque Deus é fiel. Sempre. Naquela mesma noite, enquanto Dona Rosa ainda estava no altar, uma mulher se aproximou com os olhos cheios de lágrimas. Era a irmã Lúcia, uma obreira da igreja que há anos orava por ela. Sem dizer nada, abraçou-a forte e sussurrou: Deus te trouxe de volta para ser um testemunho vivo. Muitas pessoas precisam ouvir o que Ele fez por você. E Dona Rosa entendeu. Não era só sobre ela. Era sobre o poder de Deus que podia mudar qualquer história, por mais difícil que parecesse. Nos dias seguintes, ela começou a contar seu testemunho nas reuniões. Falava com a voz trêmula de emoção, mas firme na certeza de que cada palavra era verdade. Eu estava no fundo do poço, sem esperança, mas Deus me tirou de lá. Ele me deu uma segunda chance. E as pessoas ouviam, algumas chorando, outras se identificando com sua dor. Um domingo, depois do culto, um jovem chamado Carlos a procurou. Ele estava desempregado, viciado em drogas e sem rumo. Dona Rosa, o Senhor falou que Deus muda vidas. Será que Ele pode mudar a minha? Ela olhou nos olhos dele, viu o desespero, mas também uma faísca de fé. Claro que pode, meu filho. Se Ele mudou a minha, que já estava quase desistindo, imagine a sua. E assim, Carlos começou a frequentar a igreja. Não foi fácil. As tentações vinham, as dúvidas também, mas Dona Rosa estava sempre lá, orando por ele, lembrando-o de que Deus não desiste de ninguém. Até que, numa terça-feira de noite, durante a corrente de oração, Carlos caiu no chão, chorando. Eu sinto algo diferente. É como se uma carga pesada tivesse saído de mim. E saiu. Livrou-se das drogas, arrumou um emprego e, meses depois, estava batizando nas águas, com Dona Rosa ao seu lado, emocionada. Mas a história não parou por aí. A transformação de Dona Rosa e de Carlos começou a ecoar pelo bairro. Pessoas que antes passavam em frente à igreja sem nem olhar, agora entravam, curiosas. Se Deus fez isso por eles, será que pode fazer por mim? E a cada reunião, mais vidas eram tocadas. Um dia, o pastor chamou Dona Rosa para dar um depoimento no grande culto de quarta-feira. Ela subiu ao púlpito com o coração acelerado, mas quando começou a falar, as palavras fluíram como um rio. Contou sobre as noites de choro, sobre o dia em que quase desistiu, sobre o momento em que sentiu o toque de Deus. E quando terminou, o templo explodiu em aplausos e louvores.
Depois do culto, uma senhora a abordou, segurando seu braço com força. Dona Rosa, eu também perdi meu filho. Há anos eu não tenho paz. O senhor acha que Deus pode me ajudar? Ela abraçou a mulher e disse com convicção, não só pode, como vai. Porque aqui, nesta igreja, não tem caso perdido. Deus é especialista em impossíveis. E assim, Dona Rosa descobriu seu propósito. Não era só ser salva, mas ser um instrumento nas mãos de Deus para salvar outros. Ela passou a visitar pessoas nos hospitais, a orar por quem estava nas ruas, a compartilhar sua fé com quem havia perdido a esperança. Sua casa virou um ponto de apoio, onde ela e outras irmãs da igreja faziam café, davam palavras de ânimo e oravam por quem precisava. Anos depois, quando olhava para trás, Dona Rosa mal reconhecia a mulher quebrada que um dia entrou naquela igreja. Agora, ela era forte, cheia de fé, e tinha uma família ainda maior, todos aqueles que, como ela, haviam encontrado um novo começo nas mãos de Deus. E toda vez que passava pela porta da Universal, ela sorria, porque sabia, aquele não era só um lugar. Era um lar. Um lugar onde o milagre não era exceção, mas a regra. Onde Deus, todos os dias, reescrevia histórias. Incluindo a dela. O milagre completo. Um dia, enquanto Dona Rosa servia café a um jovem desempregado que chegará à sua casa com lágrimas nos olhos, ela sentiu um aperto no peito. Era a mesma dor que, anos antes, a havia levado à igreja pela primeira vez. Mas desta vez, não havia medo. Ela sorriu, colocou a mão no coração e sussurrou, se for a minha hora, Senhor, que minha história sirva para mostrar que tu nunca desistes de ninguém. O jovem, assustado, quis chamar uma ambulância, mas ela o segurou pelo braço, espera. Deus ainda tem uma palavra aqui. E então, como um sopro suave, a dor desapareceu. Não apenas sumiu, ela sentiu algo novo nascer dentro de si. Quando foi ao médico dias depois, os exames mostravam um coração saudável, sem sequelas do infarto que quase a levará anos antes. O cardiologista, incrédulo, escreveu no laudo, recuperação inexplicável. Paciente assintomática. Mas o verdadeiro milagre não estava só em seu coração físico. Era ver a fila de pessoas que, todos os sábados, batiam à sua porta, ex-viciados, mães solteiras, homens que haviam perdido tudo. Sua casa, antes um abrigo para sua dor, agora era um farol. E Dona Rosa entendia, o milagre não era só dela. Era de todos que, como ela, ousaram acreditar que Deus escreve recomeços. Reflexão final. A vida de Dona Rosa provou que Deus não muda as circunstâncias para depois nos usar, Ele nos usa dentro das circunstâncias para transformá-las. Seu infarto não foi um castigo, mas um chamado. Sua cura não foi o fim, mas o início de uma corrente de graça que tocaria vidas que ela nem conhecia. O milagre não era apenas o que Deus fizera por ela, mas o que Ele faria através dela. Lição de vida. Deus não nos tira do fogo, Ele entra no fogo conosco. E quando saímos, não saímos sozinhos, levamos outros pelas mãos. O milagre começa quando paramos de pedir apenas por nós e nos tornamos a resposta para a oração de alguém. Asterisco. E assim, toda vez que Dona Rosa passava pela porta da Universal, ela não só sorria. Ela agradecia. Porque ali, entre paredes simples e corações quebrados, Deus lhe ensinara a verdade mais profunda: milagres não são exceções para os eleitos, mas promessas para os que creem. E sua história? Era só mais uma página de um livro que Deus ainda estava escrevendo, com tinta de fé e letras de amor.